Isaías 45:3 é uma promessa da parte de Deus. Se é promessa de Deus, a Bíblia diz em Coríntios que tem nele o sim, por ele o amém, por nosso intermédio, para a glória dele. Preste atenção. Se é promessa de Deus, nós temos nele o sim e o amém. Se é promessa. E ele está dizendo: dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor. É a revelação de quem ele é, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz é o ponto de partida para reorganizar todas as coisas na nossa vida. Luz fala de entendimento, de compreensão. No princípio criou Deus os céus e a terra era o quê? Sem forma e vazia. Como está o seu mundo interior? Ele está bem formatado? Ou está sem forma e um vazio tem tomado conta da sua alma? Muitas vezes nós somos invadidos por isso. A nossa alma vai sendo como que invadida, e as coisas vão sendo desordenadas nos nossos sentimentos. E a palavra liberada por Deus foi: haja luz. Essa palavra é fiat lux, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Feche os teus olhos por um instante. Eu quero profetizar luz sobre a sua vida. E o que está fora do lugar agora vai voltar para o lugar. Se houver algum tipo de desconforto na sua alma, você vai ser inundado pela presença do Espírito Santo e pela luz que vem pela palavra, e a sua alma será reorganizada. Se há algum tipo de perturbação que tem inundado o teu ser, por esta declaração profética, tudo vai estar realinhado. Você crê? Então fecha os teus olhos. Eu vou contar até 3, vou liberar o decreto profético, e você vai tomar posse, e tudo vai ser reordenado dentro de você. Então vamos lá, 1, 2, 3. Haja luz. Haja luz no seu mundo interior. Haja luz, a luz venha inundando a sua mente, a luz venha inundando o seu espírito, a luz venha inundando todo o teu ser, e aquilo que está fora do lugar, volte ao lugar, e tudo seja reordenado. Que este caos de mundo interior saia, e a vida de Deus se manifeste dentro de você, agora e para todo sempre. Diga amém. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Na semana passada eu ministrei um texto que está em Lucas capítulo 15, onde se fala a respeito da mulher que ela perdeu uma dracma. E o mesmo capítulo 15, começa o texto falando a respeito da parábola da ovelha perdida, a ovelha que se perde. E logo na sequência vem a mulher que perde uma das dracmas. Ela tinha 10 dracmas. Quantas dracmas ela tinha? Quantas ela perde? Uma. Aparentemente é insignificante, parece que não representa nada. O que é perder uma para quem tem 10? Mas se tem 10 e perde uma, não está completo. Então não importa a dimensão daquilo que você tenha perdido. Deus não deseja que você viva 90% da plenitude daquilo que Jesus fez. Deus não quer que você viva 95%, 99%. O desejo do coração de Deus é que você viva 100%. Então se perdemos 1%, esta é uma noite para recebermos luz, revelação, entendimento e sermos plenos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a primeira coisa que aquela mulher fez, ela acendeu a candeia. E ela acendeu a candeia com o quê? Ela acendeu a candeia com azeite. A candeia se acendia com azeite. Isso fala da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito de Deus em nós projeta a luz de Deus no nosso interior. À medida que você se relaciona com o Espírito Santo, no mês de fevereiro, nós ministramos o tema Enchei-vos do Espírito Santo. E para muita gente esse tema, Enchei-vos do Espírito Santo, não chama tanta atenção.
mas é um dos temas mais importantes, porque é a presença do Espírito de Deus em nós que nos faz cheios de luz. A luz vem pelo óleo, pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E é um tema que nós ministramos todos os anos e muitas pessoas não dão crédito. Mas mantenha um relacionamento diariamente com o Espírito Santo. Não de vez em quando, uma vez por semana ou numa das reuniões que temos. Todos os dias, fale com o Espírito Santo. No seu levantar, no seu deitar, no seu caminhar, no seu carro, na sua jornada de trabalho. Aonde você estiver, você pode falar com o Espírito Santo. Lógico que vai ter aquele momento que você vai ter a sua intimidade com Ele. Eu disse que a intimidade traz revelação, e a revelação traz a nós libertação. Diga: intimidade traz revelação, e a revelação traz o quê? Libertação. Lógico que Deus pode se revelar, se manifestar a nós, mesmo quando nós não estamos nesta intimidade. Ele é soberano e Ele pode. Saulo foi alcançado pela luz que é Jesus. Ele não estava num momento de oração. Na verdade, Saulo estava indo para Damasco para prender cristãos. Mas Deus faz essas coisas. Faz assim também. Ele estava completamente embrutecido por um sistema religioso que o deixava cego. Ele não via além daquilo que ele tinha aprendido como dogmas e regras e tradições. Ele estava vedado nos seus olhos. Mas aquela venda vai ser tirada pela luz que resplandece sobre ele. Foi como que um facho de luz tão intenso. Era aproximadamente meio-dia, quando ele estava indo a Damasco. E o meio-dia é a luz mais intensa do sol. Mas uma luz mais intensa do que o sol resplandeceu sobre ele. E esta luz era Jesus. Você pode dar um aplauso a Jesus? E as cadeias da religiosidade começaram a se quebrar na vida de Saulo. Depois ele vai se tornar o apóstolo Paulo, que vai escrever a maior parte do Novo Testamento como instrução e base e fundamento apostólico para nós. Entendimento aberto. O princípio para você encontrar aquilo que foi perdido é a luz. O princípio para reordenar todas as coisas no seu mundo interior também é a luz, parte da luz. Observe comigo no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é o quê? O Verbo é a palavra. Diga: o Verbo é a palavra. Se você compreender e entender nesta noite a importância da palavra, e pela palavra revelada, é proporcionada a nós libertação, cura e transformação, e podemos viver a plenitude. Diz no texto: do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era o quê? A luz dos homens. Em Jesus estava a vida, e ele era a luz dos homens. Diz no texto no versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Preste atenção no versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga para o seu irmão assim, bate no ombro dele e diga: haja luz. Diga para ele: haja luz. No Salmo 119 há uma expressão aqui que eu quero destacar para você. Essa expressão é muito interessante. Salmo 119, o versículo 72, a respeito da palavra. Valorize a palavra. Abra o seu coração para a palavra. Tudo o que você precisa é abrir o seu coração e receber a palavra que está sendo liberada sobre a sua vida como um decreto profético. E a palavra liberada sobre você hoje é: haja luz. Haja luz.
Quando a luz inunda o seu coração, os temores caem por terra. A angústia, a ansiedade, essas fobias que vêm para perturbar e trazer neurose à nossa alma, isso fica de lado. Se refugie, se volte para a palavra revelada, e você vai desfrutar de segurança. Observe o versículo 72. Na minha tradução diz assim: mais preciosa é para mim a lei da tua boca, olha só, do que milhares de moedas de ouro ou de prata. Mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro ou de prata. Algumas pessoas estão buscando o ouro, buscando a prata. Busque a revelação da palavra, e você vai ter o ouro e você vai ter a prata. Aplauda ele. Busque a revelação da palavra. A palavra é uma fonte inesgotável de suprimento e provisão em Cristo Jesus. Ele preferia a palavra do que milhares e milhares de moedas de ouro e de prata. Nós estamos muitas vezes à busca do ouro e da prata, mas o mais importante de tudo é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. Jesus, quando ele foi transportado ao monte, ele vai ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Algumas pessoas começam a jejuar, parece que as perturbações aumentam. Normal. Mas você vai vencer, você vai prevalecer sobre Satanás. Depois de 40 dias, a Bíblia diz que Jesus ele teve fome, os anjos vieram e serviram. Mas a Bíblia diz que Satanás transportou Jesus, e ele foi levado a um alto monte. E Satanás, na proposta, ele começa fazendo proposta a ele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Primeira proposta. Qual foi a resposta? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Do quê? De toda a palavra. O que nos sustenta é a palavra. O que nos mantém é a palavra. O que nos faz avançar é a palavra. Tudo o que você precisa é receber a luz e o entendimento que vem pela palavra. Por isso eu profetizo sobre a sua vida: haja luz. Fala para o seu irmão: haja luz. Haja luz no seu mundo interior. Quando Deus chamou Abraão, no capítulo 12, Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que ele recebe da parte de Deus? A palavra. Deus diz a ele: farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, em ti e na tua descendência serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Abraão, ele tinha a palavra de Deus sobre a vida dele empenhada. Farei de ti uma grande nação. E Deus vai trabalhando e aperfeiçoando Abraão, e Deus vai cumprir nele a promessa. Nós temos sobre nós o decreto profético da palavra de Deus, que traz salvação, traz libertação e traz cura. Que você receba a palavra revelada no seu coração. A palavra que quebra os grilhões e as cadeias da pobreza, da miséria, da ruína. A palavra que nos liberta de toda a opressão de Satanás. Esta é uma noite para você sair deste lugar liberto e transformado pelo poder da palavra. Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A ordem de Deus é que ele deixasse a sua família, mas ele leva consigo o seu sobrinho. Quem era o seu sobrinho? Ló, ou Lote. Ló significa véu. Olha, ele traz com ele um véu que impedia que ele visse a plenitude daquilo que Deus tinha para ele. A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão então chama o seu sobrinho e diz: olha, não é bom que haja contenda entre nós. Escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. Ló levantou seus olhos e viu as campinas do Jordão. Uma pessoa que se move pelo natural. Ele viu o ouro, ele viu a prata, daquilo que é natural. Mas Abraão se moveu pela palavra. Quando você se move pela palavra, mesmo você indo para o deserto, lá no deserto, você vai ter provisão de Deus. Quando você se move pelo olhar natural, pelo prisma natural, você vai para o palácio, e lá no palácio você sofre restrições e limitações.
A Bíblia diz que quando Ló se apartou de Abraão, o véu foi tirado. O que foi tirado? Diga o véu. Quando Ló foi tirado e separou-se de Abraão, o véu foi removido. E sabe o que Deus disse a Abraão? Agora levanta os teus olhos e vê. Toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. O ponto de partida para conquistar qualquer coisa é ter um entendimento aberto, é uma visão espiritual aberta. Satanás não se importa com o seu nível de religiosidade, mas quando você começa a ter o entendimento e a revelação, você começa a se libertar para viver a vida plena, a vida abundante, conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A partir do momento em que o véu foi removido, queridos, nós estamos tomados por conceitos, ideias. Outro dia um camarada disse: eu não sou humano, eu sou uma ideia. Nem ideia tem, é vazio, tem ideia. Eu sou uma ideia, que ideia? Pessoas estão cativas e aprisionadas nas suas ideias, nos seus conceitos, na sua estrutura. Todos nós temos herança e tradições que herdamos dos nossos antepassados, coisas boas e coisas ruins que nos limitam. Há comportamentos em nós que nós nem entendemos de onde vêm. São estruturas emocionais que estão no nosso interior, que nos impede de avançarmos na proposta que temos do Evangelho para vivermos a plenitude. Quando Ló foi removido, quando o véu foi removido, Deus disse a Abraão: agora levanta os teus olhos e vê. Toda a terra que você vê, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Levanta os teus olhos um pouquinho assim, olha. Na verdade, fecha os teus olhos naturais. Fecha os teus olhos naturais. Agora, mesmo com os olhos fechados, seja transportado para uma nova dimensão em Deus. Não se veja como você está agora, se veja já no lugar que Deus preparou para você. Abraão estava vivendo um tempo de conflito. Os pastores de Abraão contendendo com os pastores de Ló. A terra não era suficiente para todos eles. Mas quando o véu foi removido, Deus disse: levanta os teus olhos e vê. Abraão não olhou para as campinas do Jordão. Ele olhou para a palavra, ele olhou para a promessa. Deus dizendo a ele: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu abençoarei você e através de você vou abençoar as famílias da terra. E a Bíblia diz que Abraão, ele levanta os olhos e vê. Depois Deus diz a ele: levanta e percorre a terra, caminha por sobre a promessa. Abre os teus olhos. Levanta os teus olhos e vê. Mexe com o seu irmão, levanta os teus olhos e vê. Diga: levanta os teus olhos e vê. A partir do momento em que o véu foi removido, Abraão, ele conseguiu ver aquilo que Deus tinha para ele. Hoje é uma noite para que o véu que está diante dos nossos olhos, que temos sobre nós como tradição, ou conceitos, ou ideias, ou estruturas, isso tudo vai ser removido. E nós vamos poder contemplar e ver a formosura do nosso Deus e alcançarmos cada promessa liberada sobre nós. Agora, apóstolo, mas quando o véu é removido? Eu vou mostrar para você algo muito interessante, que está em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Olha, observe esse texto comigo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. 2 Coríntios 3, 14 até o 16. Diz assim: mas os seus sentidos foram embotados. Olha só. Mas os seus sentidos foram o quê? Embotados. Diga: embotados. Perderam a percepção espiritual, o discernimento. Não alcançaram a revelação. Foram impedidos de ter a revelação. Olha só. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo é abolido. Vamos mais para frente um pouquinho, no 15. E até hoje, quando é lido Moisés, são 5 primeiros livros, o véu está posto sobre o coração deles. Agora atente para isso, versículo 16. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu é-lhe retirado. Diga: glória a Deus. Quando eles se reúnem até hoje numa sinagoga, e os judeus se reúnem numa sinagoga,
se reúnem toda semana, semana após semana. No sábado eles não trabalham, eles se dedicam mesmo para a leitura da Torá, que são os 5 primeiros livros, os livros de Moisés. Mas é simplesmente uma leitura sem entendimento e sem revelação, porque os olhos o entendimento foram embotado. Imagina isso. Você lê e lê e relê e relê e não consegue compreender. Algumas pessoas, elas falam exatamente assim: olha, eu leio, mas não entendo nada, não compreendo nada. Mas quando o véu é removido, quando o véu é tirado, e vem a possibilidade de entendermos, quando nós nos convertemos. Na conversão, o véu é removido. E aí você vai começar a trilhar um caminho do entendimento e da revelação. Agora atente para isso. A revelação da palavra de Deus no nosso coração, ela é gradativa. Ninguém recebe a plenitude da revelação quando se converte, ou uma semana após. Tem pessoas que estão caminhando há 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e mesmo assim tem um nível muito raso de entendimento e de revelação. Posso conhecer alguém assim? A letra mata, o Espírito vivifica. O que nós queremos passar para vocês nas nossas escolas de formação não é apenas a letra. Por trás da letra é o entendimento e a revelação. Lógico que você precisa ter o conhecimento, e queremos transmitir a vocês o conhecimento. Quando nas escolas bíblicas, ensinando as crianças nas salas, elas recebem a instrução a respeito das histórias, as histórias bíblicas. Isso é importante. Mas o que está por trás de cada história, as crianças precisam entender e compreender. Quando alguém se converte, o véu é removido. Eu escrevi este livrinho aqui, O Poder de uma Conexão.